Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. E vamos para a primeira aula de português da semana. E aí, estão com coragem? Estão dispostos a me acompanhar? Então, vamos lá, vou abrir o slide, vamos revisar a aula da semana passada, depois vamos para o livro didático de vocês, aplicar os conhecimentos aprendidos, ok? Vamos lá? Só ver aqui uma coisa. Pronto. Cadê? Prontinho. Bom, quando a gente fala de complementos verbais, a gente está falando o quê? A gente está falando sobre os objetos diretos e os indiretos. Os objetos diretos são aqueles que não precisam de preposição, né? Eles complementam o verbo, mas eles não exigem preposição. Já os objetos indiretos, eles exigem, sim, a necessidade de preposição para acompanhar o verbo. E certo? Vamos lá. Exemplo de objeto direto. Eu li o texto inteiro. O texto em negrito é complemento do verbo li. Vejam aí, eu li, né? O texto inteiro, ele é o objeto direto do verbo li, certo? Exemplo de objeto indireto. Ela necessita de um bom fonoaudiólogo. Então, um bom fonoaudiólogo, ele é o complemento do verbo necessita. Ela necessita de quê? De um bom fonoaudiólogo. Se tem preposição, objeto indireto, certo? Se o objeto indireto, vamos lá, o verbo exige preposição, é o verbo transitivo indireto também, certo? Vamos lá. Em se tratando de que, Karine, vamos lá, existe ainda outro complemento verbal que possui a função de designar o ser que pratica a ação sofrida ou recebida pelo sujeito. Quem será, minha gente? O agente da passiva, certo? O cão mordeu o menino, né? Se o cão mordeu o menino, então o cão, ele praticou a ação de morder o menino. O menino foi mordido pelo cão. O menino, ele sofreu a ação. Não foi quem praticou, foi o cão. Vocês percebam aí que dá para inverter. Aí um é agente da passiva e o outro da ativa, né? Então, vamos lá. Perceba que em um, o sujeito que pratica a ação é o cão. E em dois, esse mesmo termo torna-se o ser que pratica a ação sofrida pelo sujeito, o menino. Assim podemos definir que o agente da passiva, ele é um termo que na voz passiva indica o ser que pratica a ação sofrida pelo sujeito. Esse termo ele é normalmente introduzido pela proposição por e algumas vezes por de, né? Vejam aí. Certo, galerinha? Vamos passar para o próximo. Complemento nominal, né? Falamos de complemento verbal, agora vamos falar do complemento nominal. No complemento nominal, né, a informação que completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio contido na oração, vamos aos exemplos de um complemento nominal do substantivo, né? Quando ele se relaciona com os substantivos consciência, leitura e saudade, vamos ver. Você não tem consciência de nada. Você não fez a leitura você fez a leitura do manual. Será que ela sente saudade de mim? Agora tá fazendo o quê? Eles estão complementando o nome substantivo. Agora a gente vai ver com o complemento do adjetivo. Meu cachorro é completamente fiel a mim. Você está consciente da atual realidade. Ela é tolerante com a diversidade. Agora vamos ver um complemento nominal do advérbio, gente. Vamos lá? Percebam aí, certo? Advérbio perto, ou melhor, longe, perto e contrariamente. Fiquei longe dela. Não chegue perto das minhas coisas. O governante age contrariamente aos nossos interesses, né? Aí tem, no caso, aí tem destacado no exemplo, quem são os substantivos, os adjetivos e os advérbios, os que são complementados nominalmente, certo? Então, vamos lá.
Complemento nominal e complemento verbal, né? O complemento nominal, ele vem seguido de preposição, tal como o objeto indireto. Assim, é importante não confundir esses dois termos. Enquanto a função, o complemento nominal é completar o sentido do nome. A função do objeto indireto é complementar o sentido de um verbo, certo, gente? As crianças têm medo do escuro. Então, do escuro, ele é complemento nominal do substantivo medo. As crianças têm medo do escuro. As crianças têm medo de quê? Do escuro. Então, ele é um complemento nominal do substantivo medo. Já dei o presente ao meu pai. Ao meu pai é um complemento verbal, pois o objeto indireto do verbo dar, né? Dei a meu pai. O presente, ele é objeto direto, certo, gente? Já dei o presente. Já dei o quê? O presente. O presente, ele é objeto direto, né? Ao meu pai, ele é o complemento verbal, certo? Vamos lá? Esteja atento ao telefone. Ao telefone é o complemento nominal do adjetivo atento. Já falo com você. Com você é complemento verbal, pois é o objeto indireto do verbo falar, certo? Vamos ver se tem alguma coisa próxima. Tem só mais esse, né? Sujeito e predicado são os dois termos essenciais da oração, certo? Então, o sujeito é aquilo de quem se fala, e o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Ou seja, o predicado, ele é tudo que se fala, ou tudo que se tem a falar do sujeito. E o sujeito é aquele que o predicado fala, certo? Acho que assim fica mais claro, né? Uma forma fácil Uma forma fácil de detectar esses termos na oração é perguntando quem e ou o quê, certo? Exemplo 1. Os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Logo, os estudantes são os sujeitos da oração. O que foi feito? Reorganizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado, ou seja, os estudantes é o sujeito e organizaram a homenagem, que é o que se fala de sujeito, é o predicado. Já no exemplo 2, o discurso foi movimentado. O quê? Algo foi modificado. E o que foi que foi modificado? O discurso. O discurso, ele é o sujeito, não é isso, gente? E a informação dada, né, foi modificado, ele é o predicado da oração, certo? Entenderam direitinho? Então, vamos, né, fechar o slide e ir para o livro didático de vocês, aplicando conhecimento, página 196. Vamos lá? Para a gente fazer esse texto, nós vamos ter que reler o texto da lenda africana, o adivinho escolhe sua esposa, certo? Observar os verbos e as locuções verbais destacados e responder as questões. Vamos lá? Vamos ler esse trechozinho? Depois de ter jogado búzios para o mendigo, Orumilá resolveu rever sua escolha. A riqueza vem, mas a riqueza vai, pensou ele. Na letra A, no período 1, o sujeito se refere à locução verbal resolveu rever. Ou, está fazendo uma pergunta aqui. No período 1, o sujeito se refere à locução verbal resolveu rever. Aí vocês vão dizer o quê? Né? Quem é o sujeito aí? Vamos dizer aí quem é o sujeito, certo? Isso, que o sujeito se refere à locução verbal resolveu rever. Vocês vão dizer qual é esse sujeito. B, no período 2, quais são os sujeitos da forma verbais vem, vai e pensou? Aí ponham aí quem é esse sujeito. Melhor, quais são, né, os sujeitos? C, classifique os predicados das orações dos dois períodos do trecho e justifique. D, qual é a transitividade dos verbos vir e ir nesse contexto? Eles são transitivos diretos, transitivos indiretos ou intransitivos, que eles não precisam de complemento. E aí, gente, quais são os complementos objetos das locuções verbais ter jogado e resolveu rever no período 1? Veja aí quais são os complementos dele, certo? 2, releia também esse trecho. Ele foi, então, apresentado a 3 belas pretendentes. Eram 3 irmãs, riqueza, discórdia e paciência. Orumilá deveria escolher uma delas para esposa. Queria tornar logo
tomar logo sua decisão, pois precisava urgentemente de uma boa mulher que lhe fizesse companhia. Perguntou aos pretendentes quais eram suas boas qualidades. Agora, relaciona as indicações da primeira coluna aos termos reproduzidos na segunda coluna, conforme a função desempenhada por eles nessa parte do texto, né? Aí vamos lá. Qual é o termo essencial da oração sujeito? Vocês vão dizer qual é o sujeito desse trecho. Depois vocês vão dizer quem é o termo essencial, no caso, predicado. O 1, vocês vão dizer quem é o sujeito. O 2, vocês vão dizer quem é o predicado. O 3, vocês vão dizer quem é o objeto direto. E 4, vocês vão dizer quem é o objeto indireto. Certo, gente? Vejam aí direitinho. E olhem aí a sequência de resposta. Certo? 3. Leia a quarta capa do livro Chuva de Manga, de James Humford. Este é o conto sobre a chuva leve, uma mangueira em flor e o poder da imaginação. É narrado em ricas palavras e cores que o transportarão a uma pequena aldeia localizada no Chad, um país africano. Lá você vai sentir o calor, saborear e refrescar a chuva de manga e conhecer um rapaz chamado Tomás, né? Aqui tem o livro James Humford, Chuva de Manga, São Paulo, e aí vai dizendo o restante. Aqui, letra A. Aqui o que você vê na imagem da quarta capa? Qual é a relação com o título do livro? A imagem da quarta capa tem alguma relação com o título do livro, gente? B. O que significa a expressão uma mangueira em flor e o poder da imaginação? Vejam aí direitinho sobre essa quarta capa e respondam. Letra A. A sinopse e a ilustração da quarta capa o deixaram com vontade de ler o livro? Explique aí, deixaram ou não? Hein, gente? Vejam aí de novo, qualquer coisa, releiam a sinopse, certo? Releia o período abaixo. Este é um conto sobre a chuva leve, uma mangueira em flor e o poder da imaginação. Aqui está falando sobre o livro, né? Ou melhor, a quarta capa. Qual é o sujeito e o tipo de predicado da oração que compõe o período? Explique. Tirem daqui, certo, gente? Qual é o sujeito, qual é o predicado dessa oração que compõe esse período acima? E explique qual é o predicativo do sujeito ou o complemento do verbo, né, gente? O predicativo do sujeito, vejam aí que ele vai dar uma qualidade ao sujeito, certo? E o complemento do verbo, ou, né, o predicativo do sujeito, que vai dar uma qualidade ao sujeito, ou o complemento do verbo, que no caso é o objeto direto e o objeto indireto, certo? Quais palavras em suas respectivas classes gramaticais ampliam o sentido dos substantivos chuva, mangueira e poder? Vejam aí quais são as palavras que acompanham essas outras palavras chuva, mangueira e poder. Letra E. Agora releia outro período. Lá você vai sentir o calor, saborear e refrescar chuva de manga e conhecer um rapaz chamado Tomás. Quais são os tipos de sujeito de predicado nas orações que compõem o período? Vejam aí direitinho, né? Se é sujeito simples, ou se é sujeito composto, ou se é sujeito oculto, indeterminado. Vejam aí direitinho, certo? Qual é a transitividade dos verbos sentir, saborear e conhecer? Eles são transitivos, direto ou indireto, ou é intransitivo? Vejam aí, certo? Quais são os complementos, os objetos, direto ou indireto, né, desses verbos que estão aqui em cima? Sentir, saborear e conhecer. Quarta questão. Leia o trecho da resenha sobre a lenda africana Kirikou e a feiticeira. Kirikou, a lenda do bebê guerreiro que salvou uma aldeia da feiticeira. Rio, uma lenda que virou filme, peça de teatro, espetáculo de dança em todo o mundo, leva um pouco da África para diversas culturas. Kirikou, ou Kirikou, conta a história de um recém-nascido superdotado que sabe falar, andar e correr. Ele é o salvador de sua aldeia, ameaçada pela feiticeira Carabá. Ainda no ventre... Eita, gente, desculpa. Ainda no ventre da mãe, Kirikou ordena seu nascimento e sua mãe diz que se ele pode pedir para nascer é porque tem capacidade para realizar isso sozinho. Em resposta, o menino nasce, corta seu próprio cordão umbilical e diz: meu nome é Kirikou. Diferentemente de muitas histórias de guerreiro africano, Kirikou é forte, não anda armado, não comanda um exército. E a sua coragem é acompanhada de doçura, paz e tranquilidade. Ele não usa roupas enquanto a sua oponente Carabá é banhada de joias, malícia e poder.
Letra A. De que forma a lenda Quiricu ficou conhecida segundo a resenha? Hein, gente? De acordo com essa resenha aqui na questão 4, de que forma a lenda Quiricu ficou conhecida? B. O que torna Quiricu um guerreiro? O que o diferencia dos outros guerreiros? Explique. Tudo isso tem aqui nessa parte de resenha, nesse fragmento de resenha, certo? Que não acho que não é um fragmento, acho que é a resenha mesmo. Deixa eu ver aqui se é um fragmento. Não, é a resenha mesmo. Transcreva um período do texto que apresenta a opinião da autora sobre o personagem Quiricu. Vejam lá a opinião da autora. D. Você ficou com vontade de assistir esse filme? Por quê? E aí, gente, vocês gostaram da resenha? Ficaram com vontade de assistir o filme? Melhor assistir ao filme? Eu já assisti e, por sinal, gosto muito. Letra E. Releia o período abaixo. Uma lenda que virou filme, peça de teatro, espetáculo de dança em todo o mundo leva um pouco da África para diferentes culturas. Que tipos de predicados há nesse período, hein, gente? Predicado verbal, nominal. Qual é o predicado que tem aqui? Qual é a transitividade dos verbos desse contexto? Eles são transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivos? Quais são os complementos, objetos direto ou indireto, desses verbos que da questão anterior? Qual é a função das expressões de teatro, de dança em relação aos substantivos que a acompanham? Vejam aí quais são os substantivos que a acompanham na frase e qual é a relação delas com o substantivo. Qual é a função das locuções adverbiais em todo o mundo e um pouco? Digam aí qual é a função delas, certo, galerinha? E nós vamos ficando por aqui, certo? Vamos terminando a nossa primeira aula, né? 7º ano da semana de português. Lembrando que curtam o canal, né, de Itabaianinha, da Educação Itabaianinha. Curtam o vídeo, comentem, digam como é que vocês estão, o que é que vocês estão achando dos vídeos, certo? Que isso é muito importante para a gente. Lembre-se de passar álcool nas mãos, álcool 70 para higienizar, gel, líquido, tanto faz, né? E máscara no rosto. Certo, galerinha? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.